Fala galera, beleza? Tô de volta. Essa aula aqui vai ser para falar um pouco sobre CSS, sobre Flexbox. Então, eu acho que tem muita gente ainda com dificuldade sobre esse tema de como usar corretamente o Flexbox. Eu também acho que é um pouco confuso no início para quem está começando a aprender. Então, eu acho que esse exemplo que eu vou dar aqui vai ajudar bastante quem está com dúvida. O que eu vou fazer? Para não ficar aquela aula muito chata aqui, só explicando teoria, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar com vocês aqui do zero um playground. Então vai ser um playground basicamente com duas áreas distintas. Eu vou ter uma área no topo com um formulário com diversos selects. Nesses selects eu vou ter as propriedades do Flex que a gente pode alterar, como o Flex Direction, o Align Content, o Align Items, por exemplo. E dentro de cada select eu vou poder selecionar os possíveis valores de cada um desses campos. E aí, conforme a gente for alterando esse select, eu quero refletir embaixo, num painel, que é o nosso playground, o que aconteceria isso aqui. Então eu vou botar vários quadrados dentro desse meu painel, simulando várias divs, e a gente vai poder ver como é que esses quadrados vão se posicionar dentro do meu painel, baseado nas propriedades do Flex que a gente escolher em cima. Então eu acho que fica bem legal, bem fácil de entender com esse playground. E aí eu poderia só mostrar para vocês esse playground, né? Explicar, mas eu resolvi gravar esse vídeo construindo o playground do zero, porque não é algo difícil de fazer. Então vamos lá. Vamos começar aqui criando um arquivo index.html. Que eu já comecei criando errado, botei vírgula. Beleza, agora sim. Vamos criar aqui um HTML5 padrão. Vamos alterar o título aqui para Flexbox Playground, e inclusive eu vou botar também o H1 com esse mesmo texto. Então deixa eu copiar isso aqui. Vamos lá, dentro do main layer, dentro do body eu vou criar uma tag main. Dentro do main eu vou criar um H1 com esse texto. E vamos ter aqui, como eu falei, um formulário. E embaixo do formulário eu vou ter uma div. Então essa aqui é a estrutura da tela. Essa div aqui, eu vou chamar ela de... Pode ser playground ou pode ser demo, por exemplo. Então vamos chamar isso aqui de demo. O formulário, eu não preciso dar uma classe para ele. Vou usar a própria tag do form para eu estilizar. E vamos criar aqui dentro um exemplo logo de um campo. Então vamos englobar isso aqui dentro de um field set. Aqui dentro eu vou colocar uma label. E depois eu vou colocar um select. Então, o select aqui, eu vou botar um ID para eu poder usar no label for esse ID. Que é aqui que eu vou fazer. Vou fazer um esqueminha aqui bacana. Eu vou botar aqui, por exemplo, um option aqui dentro. Então, qual é a ideia? Eu vou fazer uma programação por JavaScript depois, que toda vez que eu alterar esse select, eu vou adicionar uma classe nova nesse elemento, baseado nessa propriedade do Flex que eu escolhi aqui em cima. Então, o select, no ID dele, eu vou colocar o nome da propriedade do Flex que eu quero. Por exemplo, o Flex Direction. E aqui nos options eu vou colocar os valores que eu quero ficar brincando. Por exemplo, o Flex Direction Row ou o Column. E aí, como no option, eu coloquei, o meu option aqui não tem value. Quando ele não tem value, se eu pegar o value do select, ele vai me retornar o valor que tiver selecionado. Então, ou eu posso colocar isso aqui dentro do option value. E aqui dentro eu colocaria row. E aí eu posso botar aqui um nome mais bonitinho, se eu quiser botar com letra maiúscula, por exemplo. Nesse caso aqui eu acho que não precisa, dá para deixar assim direto. Quando eu pegar o value do select, ele vai me retornar o texto da opção que está selecionada. Então o texto aqui tem que bater certinho com o valor que eu quero dessa propriedade. E aí eu vou usar isso aqui para fazer um JavaScript maneiro, para a gente poder fazer isso aqui de uma vez só. Com um event listener apenas, a gente consegue fazer para todos os selects de uma vez só. Então o que eu vou botar aqui? Vou botar aqui o field set desse cara aqui. Vamos colocar mais alguns logos aqui que eu lembro de cabeça. A gente tem o Flex Direction. Vamos colocar aqui o Align Items. O Align Items, eu não vou colocar todas as propriedades. Eu vou colocar só as que eu mais uso. Vou botar aqui o Flex Start. Vou colocar o Flex End. E o Center. E aí esse código aqui vai ficar disponível no meu GitHub. Quem quiser depois, basta fazer um fork aqui do projeto. E
quem quiser colocar mais propriedades aqui, vai ficar testando a coluna reversa, por exemplo, aqui você pode colocar. Então, vou dar só o esqueleto para vocês, e depois vocês fiquem à vontade para ficar brincando, incrementando isso aqui com mais coisa. Então vamos lá, o que mais que eu vou colocar aqui? O Align Items, eu vou colocar o Flex Wrap, que é muito importante também. Então o Flex Wrap, eu vou colocar só duas opções aqui dentro. Vamos colocar o No Wrap e o Wrap. Beleza? Vou copiar esse aqui de cima, que é um pouco mais parecido. E agora eu vou fazer o Align Content. O Align Content tem um pouquinho mais de opções, mas ele vai ter essas três aqui também: Flex Start, Flex End e o Center. Mas eu vou ter aqui mais três opções que eu uso bastante, que são o Space alguma coisa. Então a gente tem aqui o Space Around, a gente tem aqui o Space Between e tem o Space -Evenly. Eu vou explicar para vocês aqui já o que cada um desses faz. E tem mais um que vai ser igual a esse aqui, só que é o Justify Content. Então, vou usar as mesmas propriedades no Justify Content aqui embaixo. É igualzinho, faltou só dar um nome para as labels aqui. Então, vamos lá. Aqui é o Justify Content, aqui é o Align Content, aqui é o Flex Wrap, aqui é o Align Items e aqui em cima é o Flex Direction. E beleza, o HTML está quase todo pronto já. O que eu vou fazer? Entre o form e o nosso demo, eu vou colocar uma outra div aqui no meio, que eu vou chamar de buttons. E aqui dentro eu vou colocar dois botões, para a gente poder ficar brincando de adicionar mais itens. O que eu vou fazer aqui dentro do meu demo? Eu vou começar aqui, por exemplo, inicialmente, com uma div, e eu vou botar aqui um class para ele, eu vou chamar de square, e eu vou criar aqui no CSS um quadrado, e eu vou botar aqui um número para ele. Então eu vou começar aqui inicialmente com 5 divs dessa. E aí, eu vou ter aqui dois botões. Eu vou chamar o primeiro botão aqui de class add, o texto aqui pode ser add mesmo, e vou ter um outro botão que eu vou chamar de remove. E aí a ideia é eu poder ficar clicando nesses botões e adicionar mais squares aqui dentro ou remover, para a gente poder ficar simulando isso aqui com diferente quantidade de divs aqui dentro. E acredito que é isso aqui. Aqui tem todo o HTML que a gente precisa. O que mais que eu vou botar aqui dentro antes de eu poder fechar esse HTML e partir direto para o CSS? Bem, primeiro a gente precisa de um arquivo de CSS. Então eu vou criar aqui um styles.scss. Então eu vou usar o size. Eu tenho um plugin instalado aqui no meu projeto, já quem quiser basta instalar também, que é o Live Sass Compiler. Ele é bem legal. Ele adiciona aqui embaixo esse botãozinho do Watch Sass. Então basta eu clicar nele aqui, ele já inicializa aqui um watch do Sass. Eu posso até fechar ele, deixar ele aberto, fechado, porque ele está com o watch habilitado. O que ele faz? Vocês vão perceber que ele gerou para mim aqui um styles.min.css. Então ele vai gerar aqui um arquivo minificado com todo o CSS compilado do site para o CSS. E aí o que eu vou fazer aqui no meu index, eu vou adicionar o link href e eu vou apontar aqui para esse arquivo que é o styles.min.css. Vamos botar aqui o rel como style sheet. E é isso. Vamos fazer um teste, vamos abrir aqui esse arquivo, vamos botar aqui, vamos zerar primeiro aqui o margem, vamos zerar o padding, vamos botar aqui o, sempre esqueço o nome da propriedade, é o box sizing, e aqui a gente vai botar o border box, e vamos também botar um outline none para ele tirar o outline de todo mundo aqui dos elementos. E vamos botar aqui no body um background color, vamos botar uma cor escura aqui, vamos botar, sei lá, 222, só para a gente ver se está funcionando. E é basicamente isso. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui no index, vou mandar ele abrir com o live server.
E beleza, já está preto, então já está funcionando o site, já está integrado, basta eu alterar lá. E agora vamos arrumar esse CSS para ficar isso aqui bonito. O que eu fiz? Deixei aberto aqui logo dois sites. Primeiro a Roboto. Selecionei aqui a 400, dei aqui um select nela, escolhi Embed aqui do lado e eu vou copiar agora isso aqui e vou colar aqui no meu HTML. Então vamos usar a fonte Roboto do Google. E aqui nos styles eu vou copiar esse font family que eles sugerem. E aqui no body eu vou colocar o font family Roboto. Podemos colocar aqui também... Não, vou deixar sem font size padrão. Vou definir cada elemento mesmo. E vamos também botar aqui como padrão o color branco. Então a fonte vai ser branca por padrão para qualquer elemento. E beleza. Inicialmente é isso. O que mais que eu vou fazer aqui que eu preciso? Vamos criar logo também o nosso JavaScript, para aproveitar e colocar aqui logo aqui no HTML. Então vamos lá, vou criar aqui na raiz um scripts.js e vamos colocar aqui no final do body uma tag de script apontando para esse elemento e show de bola. Acredito que com isso a gente não precisa mais voltar aqui no HTML, mas vou deixar ele aberto por enquanto, vou só trocar de aba aqui. Vamos lá, vamos começar pelo CSS mesmo. O que eu vou fazer? Primeiramente, a gente está querendo estilizar isso aqui. Então, o nosso painel principal, que é a nossa tag main. Então, vou colocar aqui logo a tag main. Dentro do main, eu tenho o título, eu tenho o formulário e tenho o painel. E eu quero que um fique embaixo do outro. Então, o main vai ter aqui um display flex. E não se preocupa se nesse momento agora você ainda não entender 100% como é que o Flex funciona. Eu vou construir esse layout todo aqui também usando conceitos do Flexbox. Então, espero que você já consiga pegar algumas informações aqui de como o Flex funciona. Mas depois que a gente concluir o desenvolvimento da tela inteiro, a gente vai poder fazer aqui, brincar com o Playground, com essas propriedades do Flex para você entender um pouco melhor. Mas eu também vou ter que usar o Flex aqui para montar o meu layout, beleza? Então, como eu falei, eu quero um embaixo do outro. Então a gente vai usar aqui o Flex Direction. E aqui a gente coloca ele como column. Quando a gente coloca o column, a gente está dizendo que a gente quer um elemento embaixo do outro. E isso aqui já está dessa forma por padrão. Mas é bom a gente colocar para deixar explícito isso aqui. O default dele já é esse. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que por padrão eu quero que a minha tela ocupe aqui 100% da área disponível. Então eu vou botar aqui que o min height desse elemento do main. Não vou botar... Opa, aqui é height, não é widget. Vou botar aqui como 100 VH. O VH é view height, que seria a altura da tela toda. Então, no mínimo, ele vai ter a altura da tela inteira. Se ele for maior do que isso, beleza, ele passa da altura maior do que isso. E vamos botar aqui que, por padrão, o background color aqui do main layer, a gente botou que o body tem essa cor escura, né? Vou até tirar essa cor do body por enquanto, se bem que não, tem que ter. O body vai ficar com essa cor mais escura. E aqui no main eu vou colocar o seguinte, eu vou botar um RGBA. Aqui eu vou escolher o branco, que é o 255, 255, 255. Isso aqui é o branco. E vou botar para ele uma opacidade bem baixinha. Vamos botar aqui um 0.05. Então ele vai ficar quase transparente. E como ele está branco, ele vai dar uma quebrada na cor escura aqui total. E nesse momento, como o main está ocupando a tela inteira, ele botou isso aqui para todo mundo, né? Depois eu vou colocar aqui embaixo esse painel de baixo com a cor mais escura. Então, vamos lá. Dentro do main, vou aproveitar aqui logo e vou criar logo aqui o meu... Como é que eu chamei ele, que eu esqueci o nome? A gente chamou de demo. Então vamos voltar aqui no styles, vou criar logo aqui o ponto demo. No demo, eu vou copiar logo esse background color aqui e botar aqui dentro para não esquecer. Então, aqui embaixo eu quero que fique mais escuro. A gente tem que fazer isso aqui crescer para ficar do tamanho da tela, mas o layout vai ser mais ou menos assim. Em cima um pouquinho mais claro, embaixo um pouco mais escuro. Beleza, acho que o main é basicamente isso. E agora vamos começar a estilizar os elementos dentro do main. A gente tem o H1 e tem o form e o demo. E temos o buttons também. Então, esses aqui são os filhos do meu main layer. O H1, o form, o buttons e o demo. Então vamos começar pelo H1. Vamos botar aqui uma fonte um pouco maior, 40 pixels. Vou alinhar esse texto centralizado.
E vou ter que botar uma margem provavelmente aqui para ele dar uma descolada. Então vamos botar aqui uma margem. E vou botar margem para todos os lados mesmo. 40. Vamos ver como é que fica. Legal, ficou bom. Deu uma espaçada aqui. E vamos pensar agora no formulário. Eu tenho o meu formulário. Como é que eu vou querer alinhar esses elementos aqui, que no caso são os field sets? Então eu vou botar aqui, por exemplo, que eu quero um do lado do outro, mas eu não quero todos os elementos de uma linha só. Vamos botar no máximo 3 elementos por linha. Então, como a gente tem 5 elementos aqui dentro, vão ficar 3 em cima e 2 embaixo. Então vamos lá, como é que a gente faria isso aqui? O formulário tem que ter display flex. Como eu quero que os elementos fiquem um do lado do outro, dessa vez a gente vai usar o flex direction row. Então, por padrão, ele vai admitir que isso aqui é como se fosse uma linha, né? Então os elementos vêm um do lado do outro. Você pode perceber que eles já estão um do lado do outro aqui certinho. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Vamos usar aqui o justify content, que é uma coisa que a gente vai aprender daqui a pouco, que é para alinhar esses elementos no eixo horizontal. Então, por enquanto, eu vou botar aqui o space evenly, para ele dar um espaçamento igual entre os elementos, e fica bem harmonioso, né, digamos assim, ele dá um espaçamento bem igual entre todos eles. Daqui a pouco a gente vai poder ver isso aqui um pouco melhor, testar isso aqui com diferentes propriedades, mas aqui no layout eu vou manter assim. Mas como eu falei, eu quero só 3 por linha, não quero todo mundo aqui junto. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um flex wrap, e aqui no flex wrap eu vou botar wrap. Se ele passar do tamanho que eu quero que ele quebre linha. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou botar também um padding 20 aqui, só para ele dar uma descolada em cima e embaixo dos lados, só para não ficar colado caso a gente redimensiona a tela para menos. E vou botar aqui também um border bottom. E eu vou botar aqui um pixel solid. E vou botar aqui um cinza. Só para botar uma linha aqui separando a parte do demo da parte do aqui de cima, que seria... Bem, eu não sei como é que eu chamaria isso aqui, né? Seria a parte de filtros nossos, sei lá. E beleza, é isso. Bem, a parte dos botões aqui também, vou botar com a cor mais escura, para ele manter aqui como se fosse a parte de baixo. Esses botões vão fazer parte dessa parte de baixo aqui. Ok, e agora o que eu vou fazer? Esses field sets que estão aqui dentro, eu vou customizar eles, estão dentro do form. Primeiro, que o field set por padrão ele tem um border que é muito feio, eu vou tirar esse border dele. Beleza. E agora, cada um desses field sets aqui, eu vou usar aqui dentro o flex basis para eu dizer que esse elemento, flex basis, eu escrevi errado, eu quero que ele tenha no máximo 30% da largura. Ou seja, como esse cara aqui é um filho do formulário que a gente criou desse form, estou falando que cada item desse pode ocupar no máximo 30%. E como eu usei o flex wrap no formulário, 3 itens desse aqui dão 90%. O próximo item já daria 120%. Então ele não cabe mais. Como eu botei o flex wrap, o próximo item vai para baixo. Então ele botou 3 numa linha e 2 numa outra. E como eu usei aqui o space evenly, ele está dando um espaço, mesmo espaço na esquerda e na direita para todo mundo. Aparentemente não parece que está, porque esse select aqui não está ocupando a largura toda que ele tem para ocupar dentro do elemento. Então vamos modificar isso aqui também. Primeiro, dentro do field set, eu quero que os elementos fiquem um embaixo do outro. Então, o field set, eu vou colocar ele com display flex também. Quando a gente coloca o display flex no elemento, porque eu estou falando como é que eu quero controlar os filhos dele. Então, eu coloco aqui o display flex, eu quero que os filhos dele tenham um flex direction. E aqui eu vou botar column, um embaixo do outro. Então, eu quero que os filhos dele se posicionem um embaixo do outro. E aqui nos filhos dele, a gente tem a label e temos o select. São os 2 filhos que ele tem. Então vamos lá, vamos botar aqui uma fonte para essa label, vamos botar aqui um font size 14 e vamos botar um margin bottom, já que ele está um embaixo do outro, só para ele não ficar colado no select, eu vou dar um espaçamento de 5. Beleza, ficou ok. E vamos dar uma customizada agora nesse select aqui, porque tá muito padrãozão ele. Então vamos lá, dá pra gente colocar aqui um padding
Vou botar aqui 10 pixels, eu acho que vai ficar um pouco exagerado. Ficou bom. Vamos lá, vamos tirar o border padrão que ele tem. Não quero borda nele. Vamos dar uma arredondada nesse elemento. Border radius 4. Vamos aumentar o tamanho da fonte. Font size 16. E vamos botar a largura dele como 100%. Vamos ver como é que fica. E agora sim, está ocupando a largura toda. E agora dá para vocês perceberem melhor como que o espaçamento aqui está igual entre os lados aqui. Ele não está igualzinho no meio e aqui na ponta, mesmo eu tendo usado o Evenly, porque a gente colocou um padding 20 nessa div total aqui. Então ele tem mais 20 de espaçamento dos lados. Mas ficou legal. O que mais eu posso fazer? Posso também dar uma margem aqui no field set. Então cadê o field set? Está aqui. Vamos colocar aqui, a gente botou o flex basis. Vamos botar aqui um margem bottom. Vamos botar aqui, sei lá, 20 pixels. Vamos ver como é que fica isso aqui, só para dar uma descolada. Beleza, ficou ok. Então acho que essa parte aqui tá boa. O estilo do Option acho que já tá ok. Vamos manter assim. Falta só estilizar aqui a parte de baixo mesmo. Então vamos lá. Primeiro esses botões aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse site do Color Tool, do Material Design do Google. Eu vou escolher algumas cores aqui. Eu vou escolher cores aqui na família do 400, que são cores mais claras. Elas contrastam bem com o fundo escuro. Então eu vou escolher o quê? Eu vou escolher primeiro um vermelho aqui, vou escolher um rosa ao invés do vermelhão, para ser a cor do meu botão do Remove. Como a gente tem aqui o Add e o Remove, eu vou pegar um verde e um vermelho. Então vamos lá, dentro do Buttons, a gente chamou o Buttons de Add e Remove. Então vamos lá, no Buttons, eu vou ter dentro dele o Button. E o Button ele pode ser o Add ou o Remove. Então aqui no site, quando você coloca esse E comercial na frente, eu estou falando, quando for um botão e tiver a classe Add, eu faço alguma coisa. E a mesma coisa para o Remove. Então no Remove, eu vou botar aqui o Background Color com essa cor que eu copiei agora lá do site do Material Design. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar aqui um verde, e ao invés do verdão eu vou pegar esse teal aqui, que é um verde um pouquinho menos chamativo. Vou fazer a mesma coisa aqui, Background Color desse botão, eu vou botar com esse verde. Beleza, eu vou aproveitar que eu já estou aqui logo e vou escolher aqui, por exemplo, esse azul aqui tá bonitinho, que vai ser a cor das nossas, do nosso square, que está dentro do demo. Então dentro do demo a gente tem o ponto square, que é a nossa div, que a gente vai ficar brincando dentro dela, e nela eu vou colocar aqui o background color com esse azul aqui. Vamos ver como é que fica. Beleza, já está com as cores aqui. Então vou fechar logo esse site aqui, vou fechar o Google Fonts também e vamos estilizar isso aqui agora. Então vamos começar aqui pela área do Buttons. Então os botões eu quero que eles fiquem um do lado do outro mesmo. Então aqui no Buttons eu vou botar o Display Flex. E aqui, como eu quero que eles fiquem um do lado do outro, o Flex Direction vai ser o Row. Então um do lado do outro, como ele já estava. Beleza? Vamos botar aqui também um padding 20 para descolar essa div aqui dos lados, para ele não ficar colado. Beleza? Está descolado já. E agora vamos customizar o próprio button em si. Então o button eu vou botar um padding, para ele não ficar muito grande, eu vou botar 10 pixels para cima e para baixo e 20 dos lados. Eu costumo fazer assim com meus botões, eles ficam com um tamanho legal. Vamos lá, vamos tirar o border também do botão. Vamos aumentar o font size do botão para 16. A cor dele não pegou branca também, ele não herdou, então vamos botar aqui o color branco. O que mais? Vamos botar aqui um border radius também, 4 pixels para manter o padrão. Dá para botar um box shadow também nesse botão, para botar uma sombra nele. Então vou botar aqui um pixel 4 de blur e preto. Fazer uma sombra bem padrão, isso aqui é um valor bem padrão, e faz uma bordinha em volta de sombra. E vamos botar um margin right aqui também. Margin right. Vou botar aqui uns 20 pixels só para descolar um botão do outro. Legal. Vou botar o cursor pointer também. Eu gosto de botar nos meus botões.
E só para finalizar, eu vou botar aqui um efeito de hover nele também. Então o botão, quando tiver com hover, só para ele não ficar igualzinho, vamos botar aqui uma opacidade, sei lá, 0.8, só para ele ficar um pouquinho diferente quando botar o mouse em cima, para perceber aqui que mudou a cor. Legal, ficou bom. Então para finalizar aqui, falta só o CSS da parte de baixo aqui do demo. Então vamos lá, primeiro o demo. O demo também vai ser display flex. Como é que eu vou querer arrumar esses elementos aqui dentro? Então essa parte aqui que eu vou arrumar agora é justamente o que eu vou querer mudar aqui em cima. Então o que eu vou colocar aqui como valores default do flex vão ser esses valores que estão aqui em cima. Então o valor default deles tem que ser o valor inicial desse select. Então ele vai começar com flex direction row. Então vamos lá, flex direction row. Vamos colocar aqui o flex wrap, o inicial dele lá está como no wrap, que eu lembro. O align items, cadê? Align items, a gente botou como flex start. O justify content, a gente também botou como flex start. E qual é o outro? Align content, se não me engano. Justify content e o align content. Então faltou só um aqui, o align content também flex start. Então ele está com as propriedades que teriam inicialmente no nosso componente. Então já ficou já arrumadinho aqui. O que eu vou fazer? Esse elemento aqui eu vou colocar ele com uma altura fixa, só para a gente poder ver ele funcionando na prática. Eu vou botar aqui uns 500 pixels, só para ele crescer aqui. Vou botar mais, só para ele cobrir a tela toda. Vou botar 600, só para não ficar feio. Beleza. E o que mais que eu posso botar aqui? Vou botar o padding também, para ele manter o padrão das demais. Vou botar aqui como 20, para ficar igualzinho. Beleza, certinho. E agora a gente vai ter que estilizar o square, que seria esse elemento aqui de dentro. Então o square, a gente colocou ele já aqui como background. O que eu vou fazer? Como ele tem um texto dentro dele, vamos lá, vamos botar aqui um widget 100px e height 100px. Então ele fica 100 por 100. Vamos já botar aqui um margem, sei lá, 5, só para ele ficar descolado um do outro. Beleza? O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou botar aqui um font size bem grande. Vou botar, sei lá, 40. Ok? Vou botar aqui um line height de 40 também. O line height não vai pegar aqui. Ok, acho que a forma mais fácil de centralizar isso aqui seria botando também o display flex para esse cara. E aqui eu boto o align items como center. E vou botar o justify content como center também. Beleza, agora está centralizado certinho nos dois eixos. E acredito que é isso. Já botamos aqui a margem, já aumentamos a fonte. Vou só arredondar ele um pouquinho também. Vou copiar aqui o border radius, que eu botei aqui, 4. E acho que com isso aqui o nosso layout já está ok. Já está com a cara que eu queria. Então vamos lá, o que a gente vai precisar fazer agora? Falta a parte da programação, basicamente. Então, primeiro, vamos fazer aqui o add e o remove primeiro, que são mais fáceis. Então, quando eu clicar no add, eu quero adicionar mais divs dessa. E o remove vai apagar. Então vamos lá, vamos aqui no JavaScript. Vamos começar aqui botando um window.onload. Então aqui a gente vai atribuir uma função. Nessa função aqui eu vou chamar uma outra função que eu vou chamar de add observers. Então eu vou criar essa função aqui fora. Então é uma função. O que essa função vai fazer? A gente basicamente vai botar event listener nos caras que a gente quer ficar ouvindo. Então vamos começar com os botões. Então vamos pegar aqui o document.querySelector. Então a gente chamou o botão de add, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Isso, add e remove. Então o botão add, vamos fazer aqui um add event listener nesse cara. Então toda vez que eu clicar nele, eu vou chamar aqui uma função e eu vou chamar isso aqui de add square. Vou duplicar isso aqui e vou fazer a mesma coisa para o remove. Toda vez que eu clicar no remove, eu vou chamar uma função
remove square. Beleza, vamos criar agora essas funções aqui embaixo. O add square. Acredito que eu não vou precisar pegar o próprio evento do botão para nada aqui. Não vou fazer nada com o botão, então vou ignorar o parâmetro dele. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Também uma função. E aqui, toda vez que eu chamar o add, a gente pode inclusive botar algum tipo de trava aqui, né? Um limite de elementos, por exemplo. Para não ficar criando também infinito. Vamos botar aqui, sei lá, no máximo 20, por exemplo. Depois você pode configurar isso aqui à vontade, conforme você quiser. Então vamos lá, eu vou chamar aqui de demo. O demo vai ser o document.querySelector. E aqui a gente vai pegar o demo. Na verdade é .demo porque é o class. Então pegamos o demo. E aqui eu vou fazer um if. Vou contar a quantidade de filhos que o demo tem. Então vou botar aqui if demo.child element count. É esse aqui. Se ele for menor do que 20, a gente vai poder adicionar um elemento. Senão eu vou ignorar isso aqui e não vou fazer nada. O que eu vou ter que fazer aqui dentro? Eu vou ter que criar mais squares. Seriam elementos iguais a esse aqui. Então vamos lá. Vamos criar aqui um const square. Isso aqui vai ser um document.createElement. Então é assim que a gente cria um elemento do DOM manualmente. Então vamos criar aqui uma div. Depois eu vou fazer aqui o square.className. Vai receber square, que é o nome da classe que a gente deu. E eu tenho que botar o texto dentro dela. O texto vai ser a quantidade de filhos que a gente tem mais um. Então vou botar aqui que o square.textContent vai receber o demo.childElementCount. Esse aqui, mais um. Então se ele tem 5 filhos, o próximo elemento é o 6. Então eu vou escrever 6 dentro dele. E no final a gente vai fazer aqui o demo.appendChild e vamos adicionar nele o square. Seria basicamente isso. E o remove seria mais fácil, né, do que esse aqui. Remove square. Também uma função que a gente não vai precisar capturar o evento. Vou também capturar aqui o elemento do demo. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou basicamente chegar aqui e demo.removeChild. E aqui eu vou passar o demo.lastElementChild. E aqui tem uma pegadinha, né? Se você botar aqui o lastChild, que é uma outra propriedade que ele tem aqui dentro, ele também considera elementos de texto. E aqui, isso aqui a gente pode dar algum tipo de problema. Para garantir, a gente pega o lastElementChild, que ele vai pegar realmente um elemento que seja uma tag. Inclusive, a gente tem que fazer um if antes de remover, né? Senão, se eu começar a apagar aqui e apagar o último elemento, ele não vai ter mais filho nenhum. Isso aqui vai dar um erro. Então, vamos fazer aqui primeiro um if, né? Se o demo tiver esse elemento aqui, a gente apaga. Então, basta fazer um if como esse aqui. Então, se ele tiver um lastElementChild, a gente apaga ele. E vamos testar. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou dar aqui um add. Está criando um monte de elemento. Parou no 20. Se eu der um remove, ele vai removendo. Não remove mais. Vamos conferir aqui no console se tem algum erro de JavaScript. Beleza, tudo funcionando sem erro nenhum. Então essa parte aqui já está pronta. Show de bola. E agora o que eu quero fazer? Toda vez que eu alterar algum desses selects aqui, eu vou alterar a classe desse meu elemento do demo que eu criei. Então eu vou começar a adicionar novas classes dentro dele. E aí eu vou ter que criar essas classes aqui no meu CSS. E essas classes vão basicamente adicionar comportamento nessa div aqui. Como a gente colocou ela inicialmente para ter o flex direction como row, eu quero alterar para column. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um monte de propriedades aqui dentro. Então se o demo também tiver, por exemplo, a classe flex-direction-row. Então eu vou criar aqui uma classe para isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro dele essa propriedade aqui. Ou seja, quando eu alterar o meu select, se eu escolher row, eu quero adicionar uma classe no demo com flex-direction-row. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui para o column. E aqui a gente seta para column. Então basta a gente alterar o select, adicionar essa propriedade aqui. Então, se vocês repararem como é que isso aqui está organizado, né? O flex direction seria o nome da propriedade e o row seria o nome do valor. Então, se vocês perceberem como é que eu fiz aqui o HTML, vocês vão perceber que o ID do meu select sempre é o mesmo nome da propriedade do flex e os options que tem aqui dentro são os valores
desse flex direction. Ou seja, se eu concatenar o flex direction traço com esse option aqui, eu tenho exatamente o nome da classe que eu coloquei aqui. Então é isso que eu vou fazer. Toda vez que eu alterar no onChange de qualquer select, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID dele, concatenar com o value dele e vou adicionar esse valor no class name do meu demo. Seria basicamente isso. Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a parte aqui que é mais chata, né, dessa parte aqui, que seria criar isso aqui para todo mundo. Então aqui a gente vai ter, por Flex Direction, a gente vai ter aqui para o Flex Wrap. No Flex Wrap a gente tem o No Wrap e tem o Wrap. Que aqui a gente tem que trocar para Flex Wrap, aqui é o No Wrap e aqui é o Wrap. O que mais que a gente precisa? A gente precisa do Align Items. Então vamos lá, vou copiar isso aqui mesmo. Vou copiar isso aqui porque é bem diferente. Align Items. No Align Items a gente vai ter três opções. A gente tem aqui o Flex Start. Align Items aqui é o Flex Start. E agora eu vou duplicar isso aqui duas vezes. A gente tem o Flex End e tem o Center. São os três que a gente colocou. Então aqui Flex End e aqui Center. Beleza, para finalizar falta só o Justify Content e o Align Content. E esses dois aqui, na verdade é um pouco ao contrário, né? O Justify Content e o Align Content que tem mais propriedades. O Align Items... Ah não, fiz certo. Esse aqui é o Align Items, tá certo. Então vou copiar isso aqui, que vai ser um pouco parecido. E agora a gente vai fazer o Align primeiro Content, que é o nome mais parecido. Então vamos lá, aqui Align Content. Ele tem essas três propriedades também, Flex Start, Flex End e Center. Beleza. E aqui eu vou querer mais três propriedades, que são... aqui a gente tem o Space Around, a gente tem o Space Between e tem o Space Evenly, que não está aparecendo aqui por algum motivo, mas ele existe. Então vamos lá, vamos copiar isso aqui, Space Evenly, vou colar aqui 3 vezes e aqui a gente vai trocar só por Around e aqui Between. Seria basicamente isso. E agora o último é mais fácil porque é igualzinho a esse, só que vai trocar o Align por Justify. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar aqui todo mundo que está com Align e vou trocar por Justify todo mundo de uma vez só. E é basicamente isso. Se eu não fiz nada errado, eu já criei aqui todas as minhas classes possíveis que eu tenho com esses elementos. E aí quem quiser fazer mais opções aqui, né, basta adicionar mais seguindo esse mesmo padrão, bem fácil de seguir. Ok, agora falta só fazer a parte da programação para finalizar essa aula. A gente precisa adicionar essas classes aqui dinamicamente. Vamos lá, vamos ter que fazer aqui... Bem, para não ter que fazer isso aqui um a um, a gente vai poder fazer um recurso aqui de fazer um loop, né? Então eu vou fazer aqui um const select. Então eu vou pegar todos os selects de uma vez só. E aqui eu vou usar o document.querySelectorAll. Então eu vou pegar todos os select. Então eu peguei todos os elementos do tipo select e agora eu vou fazer aqui select.forEach. Então para cada select que eu encontrar aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui select.addEventListener e dessa vez eu vou ouvir o evento change e aqui eu vou botar, sei lá, onSelectChange. Vamos criar aqui essa função, vou criar aqui mesmo. E dessa vez a gente vai precisar capturar o evento que volta aqui do evento. Todos esses métodos que a gente faz aqui de EventListener, tanto do click quanto do change, a gente pode utilizar aqui o evento que a gente recebe desse evento mesmo, né? E aqui dentro desse evento eu consigo saber qual foi o elemento que disparou essa função. Então, aqui vai ser importante porque dentro do evento a gente tem o elemento que disparou, que foi o select, e eu quero capturar o ID do select e o valor do select. Então eu vou capturar o where por causa disso. E aqui dentro o que eu vou fazer? Mais uma vez aqui eu vou pegar o demo, vou colar isso aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu quero pegar aqui primeiro todas as classes que o demo tem. Então eu vou pegar aqui um const class list. Isso aqui vai ser igual ao demo.classList.
isso aqui. Então aqui eu tenho um array com todas as classes que esse elemento tem. Então inicialmente ele só tem uma classe, que é o demo. E aí toda vez que eu alterar um select desse aqui, por exemplo, esse aqui, eu vou adicionar o justify content center, por exemplo. Então se eu alterar de novo esse elemento, eu não quero adicionar mais uma classe, eu preciso primeiro remover uma classe que tem aqui dentro, e aí que tem a jogada. Eu vou ter que remover uma classe que tenha o nome começando com justify content. Então eu vou ter que fazer uma expressão regular para procurar um elemento que comece com justify content, ou seja, que ele comece exatamente com o mesmo ID do elemento que eu alterei. Se ele encontrar alguém, ele vai remover antes dele inserir a classe nova. Então eu peguei todas as classes. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer um for. Então para cada class name of class list, para cada uma dessas classes aqui, eu vou buscar ver se esse elemento aqui existe. Então eu vou fazer aqui if, eu vou fazer aqui um new regasp. Eu vou ter que fazer dessa forma porque o valor que eu tenho, que é o ID do elemento onde tem o texto que eu quero procurar, que é esse aqui, é uma string, né? Então eu vou ter que comparar ele dentro do new regasp. E aqui eu vou usar o e.target.id. Se existir alguém com esse cara aqui, então eu vou fazer aqui um ponto teste para testar a expressão regular. E eu vou testar para cada classe dessa que tem na minha classe, no meu class list. Então se essa classe aqui que eu estou testando aqui, se alguma delas tiver esse mesmo início, né, do target.id, eu quero remover ela. Então aqui eu chamo o demo.classlist.remove e eu vou remover exatamente o class name que eu estou testando aqui. E no final de tudo eu quero adicionar a classe da vez. Então seria o demo.classlist.add. E aqui eu vou adicionar quem? Eu vou adicionar uma classe que tenha o ID do target traço o valor do target. Então, o que isso aqui vai fazer? Eu vou adicionar nesse meu elemento do class list, nesse meu elemento do demo, nas classes dele eu vou adicionar uma classe com o ID e o value do elemento que eu selecionei. Ou seja, se eu escolher esse select aqui, eu vou pegar o ID dele, justify content, traço flexEnd, que é exatamente o que a gente colocou aqui, justify content traço flexEnd. Então eu vou adicionar essa classe naquele elemento e ele vai colocar mais uma propriedade que é essa aqui. Então seria basicamente isso. Se eu não fiz nada errado aqui, não vou nem conferir agora, isso aqui deveria funcionar. Então vamos lá, vou salvar isso aqui, vamos vir para cá, vamos ver se tem algum erro primeiro aqui de JavaScript. Aparentemente não tem. Então vamos testar. Vou alterar aqui o flex direction para column e beleza, parece que já funcionou de primeira. Então agora a gente pode tirar um pouquinho aqui desse tempo para falar um pouco sobre o flex. Então para quem não conseguiu ainda acompanhar, né, mesmo vendo a explicação dessa aula, a montagem disso aqui, então mais uma vez, o row coloca os filhos desse elemento aqui dentro, que são essas divs azuis, no eixo horizontal, como se fosse uma linha, né? E o column como se fosse uma coluna, um embaixo do outro. Então esse aqui é o conceito básico do flex. E aí a gente tem algumas outras coisas. Quando ele está com o eixo row, a gente tem aqui o align items para controlar o alinhamento desses itens no eixo vertical. Então, como ele está com flex start, ele está começando no parte de cima vertical. Se eu colocar aqui um flex end, esse cara tem que ir lá para baixo. Então, no eixo vertical, como a gente colocou que essa div aqui tem 500 pixels, ele vai lá para baixo do 500, beleza? Então, ele foi lá para o final da div. Se eu colocar center, obviamente, ele vai ficar centralizado verticalmente nessa div. Então, para isso que serve o align items. E aí tem um macete. Como aqui a gente está tratando só elementos em uma linha, ou seja, a gente está com um no wrap, o align items funciona. Se eu pegar esse mesmo align items e eu trocar o flex wrap para wrap, vocês vão perceber que ele para de funcionar. Mesmo se eu colocar aqui end, start ou center, ele para de alinhar isso aqui no eixo vertical. Porque quando a gente coloca o wrap, ele está entendendo que isso aqui vai quebrar em mais de uma linha. E aí ele passa a funcionar de uma forma diferente. Ele não alinha mais verticalmente com o align items. Ele alinha com o align content. E agora o align content, se eu colocar o flex end, agora sim ele vai se comportar da mesma forma que o align items se comportava. Ou seja, qual é a diferença deles dois? Quando a gente usa o flex wrap com o wrap, ou seja, quando a gente quer ter mais de uma linha, né, quebrando, a gente tem que alinhar com o align content.
Se a gente usar o NoWrap, a gente alinha com o Align Items. Então eu vou mostrar agora com o wrap, para a gente poder ver aqui alguns casos, né? Então nesse caso aqui ele vai se comportar parecido com o que estava no outro. Aqui a gente não vai conseguir ainda ver esses caras funcionando. Então essa aqui seria a primeira diferença básica desses dois itens. Vou voltar aqui para o NoWrap por enquanto. Vou botar aqui Flex Start para todo mundo. E aqui, como a gente está ainda falando sobre Row, quando a gente quer alinhar os elementos agora no eixo X, né, na horizontal, a gente usa o Justify Content. Então o Start seria começar pela esquerda, o End pela direita, o Center centralizado. E aqui esses três caras são um pouquinho parecidos, mas eles têm umas diferençazinhas bem sutis. Quando a gente coloca o Space Between, o que acontece? O 5, que é o elemento mais da direita, tem que colar no final, o 1 tem que colar no início e depois ele distribui os elementos do meio igualmente. Então o Between acontece isso. A linha aqui dá um espaço harmônico aqui entre eles no meio, mas ele cola o primeiro na esquerda e o último na direita. O Space Around, ele dá um space... vamos começar primeiro pelo Evenly. O Evenly, ele dá um espaço igual entre todos esses elementos, tanto no início, no fim e no meio. Ele é um pouco parecido com o Space Around. Só que a diferença aqui do Around, ele bota um espaço igual aqui no meio, mas nos cantos ele não fica igual aqui no meio. É como se ele colocasse aqui, por exemplo, um margin right aqui, e aqui eu tenho o margin left e tenho o right do 4. Então é como se ele ficasse aqui com 2 vezes o espaço que eu tenho na direita. O Space Evenly, ele equaliza isso e coloca o espaço que tem aqui no final igual com esse aqui, de todo mundo. Essa é a diferença básica entre esses dois elementos. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou adicionar mais uns elementos. Como vocês podem perceber, botei 20 elementos. Como eu estou com o NoWrap, ele tenta encaixar todo mundo aqui numa linha só, mesmo que isso aqui altere a largura dos elementos, né? Que é algo meio ruim. Se a gente colocar o wrap, ele vai botar aqui o máximo que ele consegue colocar dentro nessa linha e depois ele quebra. E aqui se a gente colocar, por exemplo, o Start, ele vai começar sempre pela esquerda e a mesma coisa pela direita, pelo centro. Então o conceito aqui seria igual. Isso para finalizar aqui agora. Quando a gente coloca o column, ele inverte a ordem das coisas. Como ele está agora com alinhamento de coluna, você pode perceber que o número está indo para baixo agora. 1, 2, 3, 4, 5 está para baixo. Depois ele começa a segunda coluna para cá. Agora, o Align Items, antes ele alinhava o eixo vertical. Agora ele serve para o eixo horizontal. Só que como a gente está usando o Wrap, a gente tem que usar o Align Content, né? Então se eu colocar aqui o Flex End, por exemplo, ele vem para cá. Então antes o Align Content servia para você alinhar em cima ou embaixo, quando ele estava com o Row. Quando você bota Column, ele inverte. O End e o Start servem para o eixo horizontal agora. Então ele inverte a lógica do negócio. Então é um pouco confuso, mas é assim que funciona. E aqui é a mesma coisa. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o Center, ele vai alinhar todo mundo no centro. Se a gente colocar o Space Around, ele vai alinhar igualmente os elementos. O Space, na verdade o Around tem o dos cantos é um pouquinho menor do que o espaçamento do central, né? O Evenly é sempre igual entre todos os eixos. E o Between cola no início e no fim e o espaçamento no meio. Então é a mesma coisa, só que só inverteu a ordem aqui do eixo X e Y. E aqui nesse caso o Justify Content seria o alinhamento vertical. Então ele troca tudo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o Flex End, aqui vai ser difícil um pouco de enxergar, porque ele já está pegando a altura total, né? Eu teria que remover aqui alguns itens para a gente conseguir enxergar isso aqui um pouco melhor. Então com menos itens, o Flex End alinhou embaixo, no fundo. O Flex Start seria no alto. O Center centralizado e a mesma coisa aqui. Nesse caso aqui o Around a gente não vai conseguir perceber muito. Até consegue perceber. Tem um espaçamento aqui legal para conseguir enxergar. É a mesma coisa aqui com todos eles. Então é isso, pessoal. Isso aqui é a base do Flexbox. Entendendo isso aqui, você já entendeu 99% de como o Flex funciona. Acredito que, espero pelo menos, que com esse exemplo aqui, com esse playground, vocês consigam entender um pouco melhor, possam brincar com isso aqui. Vou deixar o código disso aqui disponível no meu GitHub. Vou colocar o link do GitHub aqui no comentário da aula. E quem quiser pode baixar o projeto para ficar brincando. E se você gostou da aula, não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário e também de seguir o canal. Isso aqui ajuda bastante a promover meu trabalho pro YouTube, né? O YouTube só valoriza vídeos que tem bastante comentário, que tem bastante curtida. Então, quem quiser contribuir com o meu trabalho aqui, dá essa força pro canal. Então, beleza? Até a próxima, galera. Fui!